gente do 8º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é mais uma sexta-feira especial, né? Porque é o dia da aula de arte, claro. Estou aqui, eu sou a professora Vilma, estou aqui no estúdio com Elaine, fazendo a tradução para Libras, e com a professora Gini. Ah, bom dia, seus lindos. Vamos embora? Pega o caderno, vem, interage aqui, porque a gente tem muita coisa para ver hoje, coisa muito boa. Vamos, Vilma? Bora lá. A gente hoje vai falar sobre arte mural. Então é uma forma de arte, né, bem especial, e tá muito legal essa aula. Vamos seguindo? Vamos começar aí com uma imagem, né? Vocês estão vendo aí uma imagem de arte pré-histórica. Aí talvez vocês estejam pensando, ué, na arte mural? Então, a arte pré-histórica também pode ser arte mural. Não só, existem muitas formas de arte, existiam muitas formas de arte na pré-história, entre elas a arte mural. Vamos seguindo? Então, muito importante, quando a gente falar em arte mural, não confundir com muralismo, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho das duas coisas. Vamos seguindo? A arte mural é toda a representação visual de grandes dimensões, feitas em muros e paredes, tetos, em espaços bidimensionais, tá? Que podem ser construídos ou naturais, né? Vocês viram ali a arte rupestre, a arte pré-histórica, ela é mural, mas ela não está no muro, ela está numa parede de pedra, né? De uma gruta, né? De um paredão rochoso. Então, necessariamente, ela é uma arte de grandes dimensões em muros, né? Que podem ser paredes, podem ser tetos ou grandes paredões naturais. Aí vocês estão vendo, nesse videozinho, vocês viram uma representação também, né, de uma arte mural antiga. E essa arte, isso aí é do Egito, vocês viram que não é uma pintura. Por isso também eu quis chamar não de pintura mural, porque a gente tende a chamar a pintura mural, mas a arte mural ela não é só pintura. Ela pode ser pintura, pode ser gravação, como é o caso aí, né, que é um entalhe feito na rocha ou na parede. Ela pode ser mosaico, ela pode ser cerâmica, pode ser azulejo. Então, existem muitas outras técnicas, né, para a arte mural. Então, a pintura e gravação em paredes situa-se na essência da arte visual. É como que a gente poderia chamar até de uma arte primordial, né, dentro da expressão plástica, porque ela está na base da tradição. As primeiras representações visuais, né, que os homens lá na pré-história. Então, a gente tem isso dentro da nossa estrutura, da nossa essência, né? Porque foram os primeiros movimentos, né, do homem na tentativa de produzir imagens, né, de fazer com que essas imagens fossem permanentes. Porque, assim, a gente não sabe exatamente como é que se deu, né? A gente tem são conjecturas, são hipóteses. Acredita-se que o homem pré-histórico também rabiscava no chão, na areia, né? Mas essa arte ela não teve esses rabiscos na areia, no chão, ele não teve permanência, né? O que permaneceu foi a arte mural, foi a que foram feitas nos muros, nas paredes das cavernas. Então, ao longo do processo civilizatório, vocês estão vendo aí outra imagem do Egito, né? Ao longo do processo civilizatório, à medida que o ser humano foi produzindo construções, né, que ele começou a construir, ele foi utilizando esses espaços que ficavam vagos, né, nas paredes, nos oitões das casas, dos palácios, né, das igrejas, os tetos também. Então, tudo podia ser aproveitado para se produzir imagens. Aí outra imagem do Egito, né? No Egito há muito, né? Basicamente toda a construção egípcia que tem grandes paredes, elas são ocupadas com imagens, com gravações e com pinturas. Principalmente gravações. Aí vocês estão vendo uma imagem de uma arte mural chinesa, porque ela não aconteceu só ali no Egito ou no Ocidente, não. Em todo o mundo, em todas as regiões do mundo, existe a arte mural.
Aqui vocês estão vendo as técnicas que eram utilizadas. No caso da pintura, as mais antigas eram uma técnica chamada afresco. Por que tem esse nome? Porque a pintura era feita com o gesso ainda úmido. Eles passavam uma camada de gesso para uniformizar a parede, para que ela ficasse mais lisa. E com o gesso ainda úmido, antes dele secar completamente, se aplicava a camada de tinta. Porque o gesso ele servia ao mesmo tempo como estrutura, como suporte e como aglutinante. Ele fixava, a tinta entranhava no gesso e isso durava muito. Esse material foi pintado nessa técnica, eles duram muito porque a tinta ela penetrou, né, no gesso, na estrutura. Então tem também o mosaico, né, a cerâmica, pedras entalhadas, né, madeiras. Existem painéis que foram feitos, né, colocados ali, incrustados nas paredes e feitos em madeira entalhada. Então, a arte mural, ela é uma arte que está atrelada à arquitetura, tá? Ela faz parte, ela pode ser orgânica à arquitetura ou não. O que seria esse orgânico, a arquitetura? Seria quando aquela arte mural que está ali naquela parede, ela foi pensada dentro do projeto, né, da arquitetura. Onde foi pensado aquele prédio, ele já foi pensado aquele espaço para abrigar uma arte mural. Então, a gente pode dizer que aí, nesse caso, ela é orgânica. E às vezes não foi pensado para ser feito ali, mas havia aquele espaço, ele foi aproveitado para ser pintado. Aí vocês estão vendo também a arte mourisca. Eu quis trazer para vocês várias representações da arte mural, né? Não ficar presa apenas à pintura e a um lugar. Então a gente viu Egito, a gente viu arte pré-histórica, a gente está vendo aí agora a arte mourisca, que é a arte feita lá, né, nos povos que eram chamados pelos portugueses antigamente de mouros, que eram os árabes. Então ficou esse nome que eu acho muito bonito, né, gente? Bonito essa palavra, eu acho lindo, mourisco. Mourisco. Né? O mourisco é a arte lá da região, né, do Oriente Médio, dos árabes. Tem a ver com os mouros, sim, né? Sim, que eles eram chamados pelos portugueses antigamente de mouros. E aí ficou esse nome, arte mourisca. E aí vocês estão vendo um painel belíssimo. Isso aí é uma parede imensa, tá, gente? Eu cortei para que vocês pudessem, para que eu pudesse ampliar e vocês pudessem ver o detalhe. Vejam que coisa mais bonita isso, né? Esse entalhe aí na parede, nas paredes. Muito bonito esse trabalho. E aqui a gente está vendo um trabalho numa gruta na Índia. Esse trabalho foi todo, isso é entalhe também, aí vocês estão vendo o entalhe tem baixo relevo. Esse trabalho é feito na parede, isso é datado do século II a.C., então tem mais de 2000 anos. E a gente vê pelo tipo pela figura que está posta aí, que é relacionada com o budismo, né? Uma figura religiosa. Então, aqui vocês estão vendo vários, a gente vê aqui figuras em baixo relevo, nesse friso, e a figura aqui está entalhada, né, dentro aí da parede. Muito bonito também esse trabalho feito na Índia. Então, eu procurei trazer para vocês uma diversidade para que a gente pudesse ampliar o nosso olhar sobre a arte mural. Agora que vocês estão vendo, esse é um painel, foi reconstruído a partir de fragmentos. Isso aí era na Babilônia, minha gente. A Babilônia, vocês já devem ter estudado em história, são povos muito antigos, né? Inclusive dizem que é a civilização mais antiga, que era assim, os sumérios, que também são chamados de sumérios. Então, esse painel aí que vocês estão vendo não é o painel original, porque ele não sobreviveu ao tempo e às guerras, né, e às intempéries e a todo o processo que a gente sabe que acontece, mas ele foi reconstruído a partir dos fragmentos né, e do estudo de como era a arquitetura da época. Juntando uma coisa com a outra, conseguiu-se construir esse painel. Isso aí está num museu, se eu não me engano, em Berlim, na Alemanha. Tá? Eles conseguiram reconstruir isso aí. É maravilhoso isso, né? A gente poder ter acesso a ver uma imagem. Esse resgate, né? É muito importante. É muito importante.
em todas as áreas, né? Em todas as épocas. Isso aí conta a nossa história, né? Não é, gente? Eu acho também. Isso é a importância do museu, dos museus, né? Da gente poder ter contato, ver, você poder estar diante de... Das pessoas que gostam de restaurar, né? Os restauradores, aquelas pessoas que fazem projetos e se propõem, né? É maravilhoso. Maravilhoso. A gente poder olhar, né? Olhar algo que foi feito por pessoas há mais de... Vê quantos anos isso aí? Século VI a.C., né? Mais de 2.500 anos. Eu posso ver hoje uma coisa que foi vista por pessoas que viveram mais de 2.000 anos antes de mim. Né? Maravilhoso, né? Esse trabalho. E aí, né? Século XVI depois de Cristo, já no Renascimento, vocês já conhecem essa obra, a gente trabalhou com ela, né? Na nossa primeira aula. Quem não assistiu e quiser assistir, tem um QR Code aqui que vai levar vocês para a nossa primeira aula sobre o Renascimento. Eu recomendo, porque está uma aula muito legal, com a participação do professor Luciano, que, por sinal, deveria estar hoje aqui, mas ele não está bem de saúde, né? Está com um probleminha na garganta, está sem conseguir falar, então ele não pôde estar presente na nossa aula hoje. Um beijo para você, Lu, sentimos a sua falta aqui. Vamos seguir. Então, aí vocês estão vendo o teto, né, da Capela Sistina, que fica no Vaticano, com a obra de Michelangelo. Aqui eu botei em destaque aquela cena, né, aquela imagem que representa uma cena que seria o momento em que Deus criou o homem. É belíssimo, isso aí já é um ícone, né? Todo mundo conhece essa imagem. Então eu quis destacar ela aqui para você. Ele está aqui, ó, nesse pedaço, nesse nicho do teto. E aqui vocês estão vendo o detalhe. Vamos lá, as características da arte mural. A principal característica da arte mural é ser feita em muros, paredes, tetos de edifícios ou em paredões naturais. É uma arte que está atrelada à arquitetura, como eu já falei. Né? Outra característica é sua natureza monumental e pública. Mesmo quando feita em ambiente interno, normalmente estão em construções de caráter público, como palácios, igrejas, né? Existem grandes murais nas grandes instituições do mundo, né? Que tem sempre esse caráter, né? de ser público, de ser uma arte que é para ser vista por muita gente. E tem um caráter monumental também, né? Que são muros gigantescos, grandiosos. Né? Essa é uma característica da arte mural. Não é qualquer arte na parede que é mural. Ela precisa ser grande, ela precisa ter grandes dimensões para se caracterizar como arte mural. E aí a gente vai falar agora sobre o muralismo. O professor Luciano fez uns slides bem legais, né? Porque o muralismo, aí vocês estão vendo, contexto histórico, a Revolução Mexicana. Eu não tirei o material do professor Luciano. Infelizmente, eu não tenho a mesma competência que ele para falar sobre isso, vai ser bem rapidinho, né? Mas o muralismo, eu já tinha falado no inicinho, não confundir arte mural com muralismo. Por quê? Porque o muralismo é um movimento específico que aconteceu no México, tá? E tem muito a ver com a Revolução Mexicana, tá bom? Então, a Revolução Mexicana foi um movimento armado, né? A população que estava cansada da ditadura, né, de Porfírio Dias, e se juntou e se organizou para acabar com aquela tirania. E os líderes eram o Zapata e o Pancho Villa, e eles conseguiram realmente destituir aquele governo e estabelecer um novo governo, né, um governo mais democrático, mais popular. Né? Então, aqui, contexto histórico, mais um material do professor Luciano. A principal consequência da Revolução foi a promulgação da Constituição Mexicana, né, que ela não dava mais conta dos interesses do povo, e após a morte de Zapata e Villa, o movimento enfraqueceu. Mas as consequências da Revolução Mexicana foram muito importantes, né, para o desenvolvimento do México, para que eles pudessem, né, se desenvolver mais e dar mais acesso, mais liberdade e mais espaço para a população, para o povo como um todo, e não só para uma elite, porque geralmente essas ditaduras, elas favorecem uma elite, né, e o povo sempre é massacrado. Então, o que aconteceu? Né? O poder ao Estado
para expropriar terras para fins de reforma agrária. Então, foi feita reforma agrária, né? A terra foi dividida, não ficou mais na mão só de alguns. A separação entre o Estado e a Igreja, né? Estabelecer-se um Estado laico, isso é muito importante também para o desenvolvimento. O reconhecimento de terras indígenas, vocês devem saber um pouquinho que no México havia uma grande tradição, né, de povos pré-colombianos, os maias, os astecas e outros povos. E também a melhoria da qualidade de vida com leis trabalhistas que favoreciam, que melhoraram a vida dos mexicanos. Então, o muralismo ele surgiu como uma necessidade, né, de fortalecer esse novo governo, de fortalecer os ideais da revolução, porque mesmo sendo uma coisa que favorece o povo, nem sempre o povo está educado suficientemente para entender aquilo. Infelizmente, né, a maioria das populações na América Latina, né, as pessoas não têm a educação adequada, né? A gente sabe disso, hoje está bem melhor, hoje a gente já tem acesso à educação. A educação no Brasil hoje, por exemplo, como no México, a gente se comparando aí, porque também somos da América Latina, hoje a gente já tem, né, digamos assim, acesso à educação para todos, mas na década de 70, na década de 60, né, no Brasil também, como no México, não havia, as pessoas não tinham acesso à educação, não havia escola para todo mundo. Né? A escola pública, que era considerada muito boa, ela, na verdade, era uma escola para a elite, ela não era para o povo. Então, havia no México uma situação como essa, e como as pessoas elas não tinham educação, elas eram analfabetas, elas precisavam de uma forma de educação para que elas entendessem que a revolução era boa para ela. Né? Porque, às vezes, a pessoa não consegue entender o processo político, o que é que está acontecendo em seu país. Às vezes ela defende coisas que são contrárias aos seus próprios interesses, enquanto categoria, enquanto indivíduo. Então era muito importante fazer o povo entender que a revolução era boa para ele, né? Não era boa para a elite, era boa para o povo. E o muralismo, a arte mural, foi assim vista como sendo uma oportunidade. Então, o governo mexicano, né, junto aos revolucionários, foram buscar artistas que entendiam esse movimento, que compartilhavam dos ideais do movimento, para construir obras de arte nas ruas públicas, grandiosas. E a finalidade dessas obras eram educar o povo, mostrar os ideais da revolução, mostrar como aquilo era importante para aquela sociedade naquele momento. Então, os artistas mexicanos, naquele período revolucionário, fizeram a opção pelos murais. Eles foram chamados para fazer essa obra, né, educativa, e eles optaram pelos murais porque eles entendiam que eles abrangiam muito mais gente ao mesmo tempo, as pessoas teriam mais acesso. Né? Então, as obras tinham um caráter decorativo, comemorativo, né? Mas eles também tinham um caráter educativo e estavam nos lugares públicos, né? Também para tirar um pouco essa ideia da arte como algo da elite. Né? A arte só era acessível para a elite. O povo não tinha acesso à arte. Né? Aquela pintura, a tela que era colocada na galeria, na exposição, ou que era comprada pelos ricos. Agora, os pobres, o povo, também poderia ter acesso à arte. Vamos ver um pouquinho dessa arte, que é belíssima. E, na verdade, né, essa arte, ela tem que falar, comunicar-se com o povo. E aquele era o momento certo, sim, né? Pois é, então, a exatamente. A arte está sempre inserida, está sempre dentro ali de todos os movimentos que mexem com a humanidade. Para o bem ou para o mal, que é bom que se diga, né? Sim, que a arte, sim, ela, embora ela seja transformadora, ela também pode servir aos interesses, né, contrários dos dominadores, né, dos tiranos. Isso a gente também não pode, né, ser tão ingênuo, né? A gente tem que ter essa crítica também. Então, bora lá. E vocês estão vendo os painéis, eles mostram a vida dos trabalhadores, que eram excluídos, né, de tudo. Então, mostra aí a revolução, né, o povo lutando com a revolta armada, minha gente. O sangue correu para que aquele povo pudesse se libertar da opressão. Então, vocês estão vendo aí, né, Diego Rivera foi um dos grandes nomes, né, da pintura mural. Estava esperando, né, você falar dele, né? Sim. Ele era muito arraigado nessa luta. Sim, ele era um cara que tinha a ideologia mesmo da revolução, né? Então, no dizer de Diego Rivera,
é uma arma, um instrumento revolucionário de luta contra a opressão. Ele está falando da arte mural, viu, gente? Não é de outra coisa, não. É do muralismo, desse movimento artístico que serviu. O muralismo mexicano é uma arte monumental, pois tinham grandes proporções. Era também uma arte engajada, de caráter educativo. Havia necessidade de resgatar a memória do povo sobre o valor de sua cultura, de sua força, de sua ancestralidade, dos valores democráticos, né? Então, aquela arte ela tinha a finalidade de trazer de volta para o povo mexicano a sua própria identidade, que a elite trazia tudo que era da Europa, né? A gente vivenciou isso também aqui no Brasil, né? Uma invasão cultural de outros povos da Europa ou dos Estados Unidos, e o povo era oprimido até nisso, até culturalmente. Então, o movimento muralista, ele foi buscar os valores da cultura mexicana, né? Então, os principais artistas eram Diego Rivera, Ariosto Otero, José Clemente Orozco, Davi Alfaro Siqueiros e Federico Cantu. Aí vocês estão vendo as obras desses artistas, né? Cada obra dessa é de um artista diferente. Olha que coisa bela esse mural, né? A riqueza aí dos elementos, tanto os elementos da Revolução, como também os elementos da sociedade, mostrando todos os setores da sociedade, os camponeses, os operários, né? As mulheres, né? Todos os setores da sociedade, né? Que estavam ali naquela luta por libertação da opressão. Então, mais um aí, olha que coisa forte isso aí, né? O monstro da tirania oprimindo o povo lutando para se libertar. É muito forte esse mural, então ele tinha esse caráter mesmo. Vamos ver mais um pouquinho aqui, Pancho Villa, né? E sendo representado também, mostrando para trás os destroços, mostrando também a luta, mostrando o opressor e o oprimido. E agora vamos falar um pouquinho da arte mural no Brasil, né? O movimento muralista. Quem quiser, minha gente, conhecer mais, pesquise, vale a pena conhecer, né? Mas a gente também tem a nossa arte mural, né? A gente também tem beleza nesse campo. E aí vocês estão vendo uma obra belíssima. Essa obra arquitetônica, aí está bem atrelada, é bem orgânico, né? Vocês estão vendo uma obra de Niemeyer, que esse aí é o Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte. E vocês estão vendo junto um painel belíssimo de Cândido Portinari, né? Essa pintura é feita sobre azulejo, para que ela possa durar mais, para que ela, né, não se desfaça com o tempo, porque a pintura com tinta sobre parede, ela é frágil, ela com o tempo ela vai se perdendo, até com a luz, e aí é uma obra que fica exposta, né? É uma pintura externa. Então, belíssimo o painel da Pampulha, feito por Portinari, e a belíssima obra também arquitetônica de Niemeyer. Aqui o nosso Recife, vocês estão vendo a obra de Francisco Brenão, um painel que representa a Batalha dos Guararapes, né, que foi a grande batalha que aconteceu aqui em Pernambuco, que expulsou os holandeses aqui do território nordestino, né, mas que deu também, que foi aí nesse momento que se criou o Exército Brasileiro, para quem não sabe, e a construção da ideia de pátria, do Brasil como uma pátria, não só como um país, como uma nação, mas como uma pátria. E aí vocês estão vendo todos os heróis, esse painel enorme, e ele fica ali na Dantas Barreto, ao lado, né, no muro do Banco Safra. Quem quiser conhecer, parece que nesse momento ele está sendo, parece que ele está com tapumes agora, porque parece que ele está sendo restaurado, ou ele vai ser transferido. Eu não tenho certeza, mas vocês também podem pesquisar sobre isso. Eu ouvi rumores na internet de que ele vai ser transferido daí para um outro lugar. Mas por enquanto ainda está lá, mas não está visível, mas vocês podem ver na internet. Vale a pena, aí tem todos os heróis da Revolução, né? Daquela batalha que foi muito importante. E aí aqui eu trouxe agora aqui um corte, né? Ampliado, para a gente ver aqui, né? Vocês estão vendo a luta, vocês estão vendo que tem pessoas mortas aqui. E a estética de Brenan, né? Sempre nessa busca da representação da natureza. Olha aqui, ele tá a batalha no meio e por fora tem a fauna, a flora, né? Daqui,
da nossa região, do nosso Brasil. Ali também a luta a cavalo, né? Estão representados aí Felipe Camarão, Henrique Dias, se eu não me engano, né? Que eram personagens importantes da história, né, de Pernambuco e a história da Batalha dos Guararapes. Então, assim, é muito rica, né, a arte mural. E aqui em Recife, a gente tem muitos murais, né? Eu nem trouxe todos hoje, porque eu pensei que a aula pudesse ficar muito longa, né? A gente tem um tempo limitado, mas tem um outro painel belíssimo de Brenan, que fica lá no aeroporto. Se um dia vocês forem ao aeroporto, né, viajar, não deixem de olhar, tem um painel belíssimo, outro painel de Brenan, não é esse, lá no aeroporto dos Guararapes. E lá também tem um painel belíssimo de Gil Vicente, lindo de morrer, aquele painel que fala das ausências, né, da saudade, da viagem, do se transportar. Então, recomendo, quando forem ao aeroporto Recife, não deixem de dar uma olhadinha nos painéis que a gente tem lá. E a nossa aula está terminando. Gente, vamos se despedir? Vamos, pessoal! Eu estava encantada aqui, porque a história, a arte, ela conta a nossa história, né? Então, vamos continuar nessa mesma vibração, pesquisem mais e próxima semana eu tô aqui com vocês também, viu, Vilma? Não vou te largar, hein? Pois é, gente. Até a próxima sexta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até lá!